Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Anvisa, que suspendeu um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Você vai ver como foram as exportações do agronegócio no mês de maio. Vamos comentar sobre o mercado do Brasil com os países árabes e também sobre o consumo mundial de alimentos, que deve aumentar 62% até o ano de 2025, especialmente em países emergentes, e vamos comentar sobre o mercado do Brasil com os países árabes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre pecuária de corte. Você vai ver agora que o cruzamento entre a raça Sindhi e a raça Nelore deu um resultado fantástico. Confira. A raça Sindhi, ela vem despontando no Brasil como uma das principais raças para o cruzamento com a Nelore. O Sindhi, originário do Paquistão, é o gado perfeito para climas áridos, mas também com excelente desempenho em climas mais amenos. Apresenta boa produtividade para a produção de carne e leite. Raça bastante homogênea, especialmente caracterizada por suas pelagens de tons predominantemente vermelhos. Aqui na fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Porangatu, o pecuarista vem utilizando o sêmen da raça Sindhi em cima da vaca Nelore. E os resultados são simplesmente fantásticos. Maurício, esses animais que nós acabamos de ver agora, esses Sindhis, esse cruzamento, esse F1, são animais que podemos dizer que deu certo cruzado com Nelore? Toninho, o mais interessante é você falar de F1, de cruzamento, e é justamente um cruzamento de zebu com zebu. É engraçado porque toda vez que a gente pensa em cruzamento, pensa logo em cruzamento industrial, pensa em heterose de raças diferentes, não é? E de animais taurinos com animais zebuínos. E é muito interessante a gente entender, aprender esse cruzamento extraordinário que é do zebu com o zebu. A gente consegue agregar as qualidades dos diferentes zebuínos. E em particular o Sindhi, ele tem uma condição única entre todas as raças de melhor digestibilidade de materiais mais grosseiros. Isso é fundamental em todo esse nosso centro-oeste, que a gente vive de uma maneira muito rigorosa a sazonalidade de oferta de forragem. Nós temos, afinal de contas, meio ano, 6 meses de clima tropical e depois 6 meses de clima semiárido. E o Sindhi, pela sua natureza, pela sua seleção natural, numa região extremamente inóspita, ali entre o Paquistão e a Índia, justamente vem a somar com o Nelore, oferecendo animais de excepcional aptidão e de produtividade. Além da aptidão e da produtividade, uma coisa que deu para observar bem aqui é a docilidade, vamos dizer assim, a mansidão do Sindhi em relação à raça Nelore. É uma relação bem diferente, né? É muito interessante. O temperamento do Sindhi é extremamente tranquilo. Pacato, quietão. Muito pacato, muito bom. E isso também vem agregar. Evidente que a reatividade do gado depende muito da forma como nós estamos custeando, fazendo os manejos. Mas, independentemente disso, quer dizer, a gente fazendo o mesmo manejo, seja no Nelore e fazendo o mesmo no Sindhi, a gente percebe que a resposta do Sindhi é sempre mais tranquila e ao cruzarmos os dois animais, a gente obtém um animal muito mais tranquilo e por esta tranquilidade, menos acidentes,
a fazer o manejo e, é claro, sendo mais tranquilo, também o desempenho zootécnico dele acaba sendo bem maior. Bom, a gente pode observar também que esses animais, por exemplo que vão a leilão, esses animais na faixa aí de 10 meses por aí, já são animais que o comprador, se for um pecuarista que faz planejamento, que tem gestão, esses animais daqui 8 a 10 meses poderão, logo no início da seca do próximo ano, já poderão ir para o abate com uma média superior a 20 arrobas, né? O que nós temos vivido é justamente os animais sendo abatidos até 20 meses e por volta das 20 arrobas. É muito importante que eles nunca deixem de ser suplementados, pelo menos com o proteinado 0,1%. Isso é fundamental, quer dizer, a gente tem um cuidado muito grande, é só você que está nos vendo olhar o score das mães dos bezerros para que perceba isso. As mães são muito bem cuidadas porque nós já estamos cuidando da carcaça do bezerro e da bezerra dentro do útero da mãe, que é fundamental para o desempenho futuro, seja do boi, seja para a fêmea de reprodução. Então, esses animais são animais cuidados desde o útero da mãe, continuam sendo cuidados e é obviamente que quem haverá de comprar esses animais, sem dúvida nenhuma, vai ser um pecuarista caprichoso que tenha bem nítido na cabeça que ele precisa ganhar dinheiro, fazer com que esse animal expresse todo esse potencial, todo esse valor genético para que justamente seja batido aos 20 meses com 20 arrobas. Eu tive observando já durante algum tempo os animais da raça Sindhi, o PO. Então o PO é bonito, é muito gordo, é lindo, é maravilhoso, mas nunca tinha visto um resultado a campo, assim ao vivo. E eu estou vendo hoje pela primeira vez e realmente chama muita atenção. Não desprezando o Nelore, jamais fazendo isso, nunca, porque é a base da nossa pecuária. Isso daí não se discute. As mães estão atrás da gente, as mães estão aí para não se discute isso aí. Mas agora, as características desse cruzamento Sindhi com a Nelore é algo simplesmente fantástico. Quando você coloca um bezerro Nelore e um bezerro Sindhi, você vê essa diferença. Tem diferença. Muito grande, é muito grande. Então, eu tenho certeza absoluta que essa raça Sindhi, ela pegou e vai continuar pegando porque é uma raça que deu certo. É óbvio que a gente tem outras raças também, isso vai variar de propriedade para propriedade, mas o Sindhi é fundamental. Eu não tenho dúvida, eu sou o primeiro a louvar todas as virtudes do Nelore. A pecuária brasileira só é este gigante mundial por causa do Nelore e por causa da braquiária, não há dúvida nisso. Entretanto, é muito importante que a gente perceba, que a gente conheça cada vez mais o nosso negócio, seja solo, seja as forrageiras, seja as genéticas disponíveis, para que a gente possa sempre obter do meio onde vivemos, do meio onde estão as nossas propriedades de exploração, que a gente consiga juntar sempre as melhores aptidões para que a gente possa obter o melhor resultado com os menores custos. Então, sem dúvida nenhuma, o cruzamento com o Sindhi tem se revelado algo de espetacular, muito além de todas as nossas expectativas. Aqui na fazenda, nós não abrimos mão das matrizes Nelore, mas também não abrimos mão mais justamente da inseminação com sêmen de qualidade de touros provados Sindhi e também de animais excelentes para o repasse dessas fêmeas. E nós temos isso tudo aqui e sempre buscando um aprimoramento disso. Baseado nisso tudo que o Maurício falou, eu acho que o mais importante de tudo é o seguinte: faça o seu planejamento, faça a sua gestão, veja o que você está querendo para a sua propriedade e veja qual é aquela raça que se adapta melhor às suas condições. Uma delas que nós podemos indicar é a raça Sindhi, sem sombra de dúvidas, uma raça excelente que cai muito bem com a Nelore. É isso aí, Toninho. Não temos o que dizer, é apenas isso. Quer dizer, a gente não está em momento algum falando contra qualquer raça, nada disso. São muitas delas que têm um valor excepcional, mas para as nossas condições do Centro-Oeste, a situação que eu vivo aqui nas nossas propriedades e por toda a experiência que já tenho, eu posso garantir que o meu resultado está sendo excepcional
com o cruzamento de Cindy com Nelore. A nossa experiência é essa, extremamente positiva. Eu convido a qualquer um que venha aqui conhecer o excelente resultado que a gente está tendo com essa raça maravilhosa Cindy sobre a nossa raça mãe, a Nelore. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a produção brasileira de tilápia. Nós vamos falar também sobre as exportações do agronegócio no mês de maio e sobre o consumo mundial de alimentos, que deve aumentar por volta aí de 62% até o ano de 2025, especialmente em países emergentes, o que significa mais produtividade por área cultivada. Nós voltamos já, é um minuto só. Mataram seu marido, roubaram suas terras. Por pouco, não perdeu a própria vida. Num lugar onde todos se calam diante dos poderosos, está chegando a mulher com força e coragem de fazer justiça. Ninguém vai me deter. A Desalmada. Próxima segunda, às 6 horas. A nova novela da tarde, do SBT. O maior festival de churrasco do mundo volta a Goiânia em busca de um novo recorde. Barbecue Mix. Domingo, dia 3 de julho, no estacionamento do Serra Dourada. Com Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, Edson Hudson e Jean Giovanni no projeto Boate Azul. Jorge Henrique e Rodrigo, Os Parazim e muito mais. Barbecue Mix, mais uma promoção da 99,5 FM. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Na saúde, 6 policlínicas já foram entregues e a ampliação do Hospital de Águas Lindas está a todo vapor. Tem força para quem mais precisa, com o programa Pra Ter Onde Morar, que já ajudou mais de 21 mil goianos. E com o Probem, 12 mil estudantes conquistaram a tão sonhada vaga na faculdade. Diz aí, Lucas. Uma oportunidade dessa a gente agarra e só solta com um diploma. Governo de Goiás. Conte com essa força. Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Quintal para toda a família. Ele falou que é num Jardins? Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Conheça as novas casas decoradas. No estande da FGR. Uma camisa consagrada. Maior campeã da América. O time a ser batido, que já entrou para a história. Agora chegou a hora da seleção feminina mostrar mais uma vez a sua força. E dia 9 de julho, às 9 da noite, as nossas guerreiras já encaram um clássico. Brasil e Argentina abrem a Copa América Feminina. E você acompanha aqui no SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora você vai ver como foram as exportações do agronegócio brasileiro no mês de maio. A Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ela divulgou os dados das exportações do agronegócio em maio, que somaram 15 bilhões de dólares, valor 1,7% maior
em comparação ao mês anterior, que foi abril, e 13,5% superior a maio do ano passado. No complexo soja, o volume exportado de grãos alcançou 10,6 milhões de toneladas, diminuição de 29% frente a maio do ano passado. O óleo de soja registrou 262 mil toneladas em vendas externas, volume 44,6% maior contra o mesmo mês do ano passado. E para o farelo de soja, também foi registrado um aumento no volume embarcado, 14,8% contra a mais do que maio do ano passado. Em relação aos preços, as toneladas dos 3 principais produtos do complexo, que é o grão, o farelo e o óleo, apresentaram aumentos de 44% para o óleo, 37% para o grão e 31% para o farelo, frente a maio de 2021. E de acordo com as informações divulgadas no relatório da consultoria Agro do Itaú, BBA, no setor de proteínas animais, destacam-se mais um bom desempenho mensal das vendas externas de carne bovina, apesar da queda do volume embarcado frente ao mês anterior. As 153 mil toneladas exportadas do produto em maio de 2022 são 20,8% maiores que a quantidade registrada em maio do ano passado. E agora vamos mostrar que as exportações de soja caíram no mês de maio. As importações de soja do Brasil pela China caíram em maio, enquanto as cargas trazidas dos Estados Unidos tiveram alta acentuada. Pelo menos é o que mostraram os dados alfandegários da China agora na semana passada, uma vez que os preços elevados reduziram a demanda por cargas sul-americanas. O maior comprador de soja do mundo importou quase 8 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil em maio, ante 9 milhões e 200 mil toneladas em maio do ano passado. Pelo menos são os dados da Administração Geral de Alfândegas da China. As cargas trazidas dos Estados Unidos em maio chegaram a 1 milhão e 700 mil toneladas, bem acima das 244 mil toneladas de maio do ano passado, segundo dados também da China. Os compradores chineses se voltaram para a soja dos Estados Unidos para obter melhores lucros durante o pico da temporada de exportação da soja brasileira, já que o mau tempo elevou os preços da oleaginosa no país sul-americano, que é aqui no Brasil. Nos primeiros 5 meses do ano, a China trouxe 20,4 milhões de toneladas de soja brasileira, ante 15 milhões e 600 de toneladas no mesmo período do ano passado. E agora vamos falar de um problema sério: consumo mundial de alimentos. Esse consumo mundial de alimentos deve aumentar em 62% até o ano de 2025. Nós estamos em 2022, portanto, mais 3 anos, nós temos que aumentar 62%, especialmente em países emergentes, o que significa mais produtividade por área cultivada. Além do aumento desta demanda, o desperdício de alimentos é algo preocupantíssimo. Segundo o professor Godofredo César Vitti, ele é professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, lá em São Paulo. Durante uma palestra agora, ele disse que o desperdício de alimentos diretamente pelo ser humano daria para alimentar 32 milhões de pessoas, só o desperdício. O Brasil será responsável por 40% da produção de alimentos para o mundo, sendo que hoje o país já ocupa a liderança na produção de alimentos, energia e também fibras. O professor Vitti disse que o Brasil foi o responsável por uma série de transformações no meio agropecuário. E o professor Vitti, que foi o responsável pela palestra magna da Solo Agro Summit, evento que aconteceu em Piracicaba agora na semana passada, reuniu agentes do agronegócio,
profissionais, empresas, universidades e também institutos de pesquisa. E ele disse que em discussões sobre esse tema relevante, como a agricultura 4.0, o manejo de solo, balanço de carbono e sustentabilidade, entre outros pontos, ele disse em sua palestra, com o tema manejo de adubação e aumento da produção e qualidade de alimentos. O professor Witt, ele ponderou que para satisfazer essa demanda crescente é preciso atuar em 3 frentes: aumento da área cultivada, aumento da produtividade e maior intensidade de cultivos. E dentro desse cenário, a adubação ganha importância, porque a adubação é um combustível na implantação das mais variadas culturas e, consequentemente, melhoria do que é produzido. O Brasil, com sua base de terra, água, condições climáticas, é dotado de 3 dos recursos naturais críticos: terra e água. Estão em escassez em todo o mundo. Se o Brasil puder implementar e manter as estratégias conhecidas, ele assumirá um papel de importante produtor e exportador. Para o professor Witt, nos próximos 50 anos, a humanidade vai enfrentar desafios como energia renovável, água doce, alimentos, meio ambiente, pobreza, educação e democracia, entre outros. E dentro destes universos citados pelo professor, a agricultura é algo que pode ser resolvido. Hoje em dia, tudo está baseado em alimentos. Se não houver alimentos, há pobreza, fome e não há democracia. Aí nós vamos ter doenças, terrorismo, guerras, observou o professor Witt. E agora vamos comentar sobre o mercado do Brasil com os países árabes. Os países árabes estão cada vez mais consolidando-se como importantes parceiros comerciais e destino de vários produtos brasileiros que tenham a certificação Halal. De acordo com a Sedial Halal, a expectativa é de que até o ano de 2024, o mercado halal no mundo movimente em torno de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares em todo o mundo. Esse cenário positivo é comprovado pelos dados divulgados pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, CCAB, que mostra um valor consolidado de mais de 12 bilhões de dólares em exportações para países árabes entre janeiro e novembro do ano passado. Esse segmento em expansão tende também a potencializar a presença dos produtos brasileiros nesses países. Hoje, os países árabes representam o 3º destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Os dados divulgados pela CCAB mostram que, nos 11 meses de 2021, as exportações para esses destinos somaram 12 bilhões e, nesse período, aumentaram 25,3%. Já entre os países árabes de origem árabe que compraram do Brasil estão Emirados Árabes Unidos, em primeiro lugar, Arábia Saudita em segundo e, em terceiro lugar, o Bahrein. Entre os principais produtos exportados para essas localidades estão minério de ferro, açúcar e carne de frango, que juntos, entre janeiro e novembro do ano passado, tiveram uma receita de mais de 8 bilhões de dólares. Outros produtos de destaque na pauta são café, chamate, especiarias, preparações de carne e também papel. Além disso, também compraram grãos como soja e milho para formular rações. E agora vamos comentar sobre o mercado da tilápia. Ao analisar a produção brasileira de tilápia durante o mês de maio, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, Exalc-USP, ele pontua que a menor demanda interna tem pressionado o valor final da proteína, como explica o CEPEA. Além do final da quaresma, as frentes frias que chegaram ao país também dificultaram as negociações.
O preço médio pago ao produtor recuou na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Nem mesmo o elevado volume de exportação em maio chegou a impedir a queda dos valores domésticos. Na região dos Grandes Lagos noroeste do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, por exemplo, a tilápia in natura foi negociada a R$ 7,89 o quilo na média de maio, um leve avanço de 0,3% na relação com abril. No oeste do Paraná, o preço médio teve pequeno recuo de 0,5%, com o peixe negociado a R$ 7,13 no mês. No norte do Paraná, as cotações da tilápia caíram 0,3% em relação ao mês anterior, a R$ 8,09 o quilo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a suspensão cautelar da importação, produção, distribuição e comercialização do carbendazim, um dos agrotóxicos mais usados no Brasil em culturas como soja, milho, laranja e maçã. E ele é banido na Europa e nos Estados Unidos por suspeita de provocar câncer e malformação de fetos. A suspensão é imediata aqui no Brasil e vale até que conclusão do processo que está previsto para ser concluído em 8 de agosto. A presidente substituta da Anvisa, Meiruzi Freitas, afirmou que o uso do agrotóxico também está suspenso. Na reunião na Anvisa, ficou decidido que haverá uma consulta pública até 11 de julho. Os diretores decidiram que a decisão final será tomada em reunião em 5 de agosto, com publicação de resolução em 8 de agosto, dentro dos prazos ordenados pela Justiça. Um dos tópicos da decisão abre a possibilidade de a Anvisa conceder prazo entre agosto e novembro de 2022 para indústrias e lojas comercializarem o carbendazim. O carbendazim é um fungicida sistêmico de amplo espectro nos grupos dos benzimidóis e também tem o seu uso em aplicação foliar e tratamento de sementes. As principais culturas de uso são a soja, o feijão, trigo, algodão e citros. O carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Atualmente, existem 38 produtos formulados e 29 produtos técnicos à base da substância com registro no Brasil, divididos entre um total de 24 empresas. O cancelamento do ativo retira uma importante ferramenta, principalmente no manejo de doenças no final de ciclo, na cultura da soja. O carbendazim é uma ferramenta que vem sendo usada por muito tempo pelos agricultores, sendo um fungicida de baixo custo. É importante no manejo de resistência, principalmente para a soja, que hoje conta com poucos grupos químicos de fungicidas. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o programa com a seguinte frase: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje tem jogão de bola pelas oitavas de final da Libertadores. A partir das 9h15 da noite, Corinthians e Boca Juniors. A seguir, Primeiro Impacto continuação.